gravação no YouTube para as pessoas que queiram acompanhar tudo que nós vamos discutir. Que às vezes tem alguém que não queira ser gravado, é só avisar, a gente não grava a pessoa, mas as reuniões a gente costuma gravar para disponibilizar. Bom, eu vou compartilhar aqui o documento que a gente já estamos gravando, eu vou compartilhar aqui o documento que nós vamos discutir hoje. Eu já parei aqui, acho que no lugar... De novo, e vamos... Nós paramos no direitos humanos, mas se vocês tiverem... ponto de conflito, vamos dizer assim. Se vocês estiverem de acordo, eu queria começar do finalzinho do documento anterior, né, que é onde nós começamos a parte mais polêmica. E aí, então, esse documento é o documento 70, né, nós já estudamos a boa parte dele, estamos próximo do final já. E aí, nós deveríamos já começar com a parte 9, mas eu vou ler a parte 8 desse documento. 8 como que chama? O 8. As classes sociais. As classes sociais. Então, aqui está falando, as classes na sociedade, havendo sido... Posso só falar uma coisa? Sim. Então, como o Henrique havia dito, esse livro ele vai num contínuo, né? Tipo, numa evolução, né? Então, a gente já falou de como foi formado o planeta, como o homem se inseriu no planeta Terra, a evolução do homem, como que o primata chegou a ser homem, e agora a gente está falando no começo das civilizações, quando começaram a surgir as civilizações, e a gente chegou agora nessa parte de quando começaram as classes sociais. Então, só para vocês, né? Fala de hoje, mas fala também bem de 500 mil anos atrás, entendeu? Quando o homem veio para o planeta. Nós começamos com o surgimento do homem, a evolução de tudo, né? Agora estamos falando da evolução do governo, do governo do planeta, né? Das coisas do planeta, de como as sociedades se formaram, se organizaram e tal. Primeiras tribos para a sociedade. Tem bastante de antropologia aqui e outras coisas, ok. Então, as classes na sociedade, havendo sido formadas naturalmente, perdurarão... Vocês precisam usar o livro, vocês podem ler lá. Perdurarão até que o homem gradualmente realize a sua obliteração evolucionária, por intermédio de uma manipulação inteligente dos recursos biológicos, intelectuais e espirituais de uma civilização em progresso, tais como a renovação biológica das linhagens raciais, a eliminação seletiva das linhagens humanas inferiores, e isso tenderá a erradicar muitas inadequações entre os mortais. O perfeccionamento educativo da capacidade cerebral aumentada, que surgirá desses aperfeiçoamentos biológicos. A estimulação religiosa dos sentimentos de afinidade e de irmandade mortal. Então, aqui, nós tínhamos, semana passada, quando paramos a nossa reunião, nós discutimos bastante sobre isso daqui, porque, assim, o propósito de perfeccionamento da raça humana, ele tem várias etapas. Uma das etapas propostas para a nossa humanidade aqui, ela foi abortada, não deu certo, que foi a proposta de Adão e Eva. Então, assim, Adão e Eva são seres celestiais, eles vêm de um outro mundo, são criados por Micael. Micael, para quem não sabe, é Jesus, que é o criador do nosso universo local. Então, eles são criados pelo Micael e eles vão para os mundos humanos, onde surge a humanidade, com o propósito de fazer uma elevação da raça biológica. Então, quando eles vêm, eles se multiplicam entre si, é uma raça pura, que é a chamada raça violeta, e eles têm como propósito isso, depois de alcançar uma população entre eles suficiente, eles começam a se miscigenar com os humanos
para fazer a elevação biológica dos humanos daquele planeta, com o propósito de, com essa elevação, reduzir os problemas de genes, os problemas genéticos, os problemas de saúde, as doenças, esse negócio todo. Então, essa é a finalidade primordial de Adão e Eva em cada planeta. Então, o nosso planeta não é o único que recebeu um Adão e Eva. No nosso caso... É uma classe de seres, né? É uma classe de seres. Adão e Eva são chamados de filhos materiais. São os únicos seres materiais que existem no mundo celestial, excluindo o nosso caso aqui, os seres humanos. Então, o propósito de Adão e Eva é isso. Todo mundo sabe da história de Eva, que falhou lá. Tem a historinha da Bíblia, mal contada, mas existe aquela historinha da Bíblia. Não foi porque ela comeu a maçã, não foi nada, mas eles falharam na missão deles. Nós não vamos discutir isso agora, porque não é o propósito da nossa reunião. Então, aquela evolução biológica que teria que acontecer no nosso planeta, na verdade, não aconteceu como estava programado. É por isso que nós ainda temos tantas doenças, tantas imperfeições e tantas coisas. Além disso, houveram diversas raças que que surgiram ou se desenvolveram no nosso planeta, que deveriam ter se miscigenado numa determinada ordem entre si, para fazer o aprimoramento das raças. Então, é um cruzamento racial, uma miscigenação. É só olhar as cores e os continentes do nosso planeta para a gente perceber que essa miscigenação também não aconteceu da maneira como teria que acontecer. Então, o fato é que nós temos uma deficiência biológica muito grande. Então, o que o livro está dizendo aqui é que nós temos que ter, de alguma forma, uma apuração biológica, uma melhora da nossa genética, uma melhora da nossa progênie, para poder gerar seres menos propensos à doença, menos propensos à imperfeição, menos propensos a problemas, e com capacidades cerebrais melhoradas, para que a gente possa conquistar o conhecimento que a gente precisa. Então, essa é a segunda parte, o aperfeiçoamento educativo da capacidade cerebral aumentada, que vai surgir desses aperfeiçoamentos. Então, é natural que quando você tem uma capacidade biológica, física melhorada, provavelmente você tem uma chance de ter um cérebro, uma capacidade intelectual melhorada também, né? Mas eles também falam aqui que, no terceiro ponto, que é necessário uma estimulação religiosa dos sentimentos de afinidade e de irmandade mortal. Por quê? Porque se a gente não tiver isso, a gente tende a se desvirtuar e tende a enaltecer o ego, porque a pessoa que se desenvolve mental e intelectualmente tem o desejo de dominar aqueles que estão com conhecimento mental inferiorizado, aqueles que são só animais, né? Então, é por isso que a necessidade de produzir um desenvolvimento espiritual também, para que a gente faça um uso apropriado e adequado dessa energia física, que é a capacidade biológica, da energia mental, que é a parte intelectual, e somada à parte espiritual, né? Então, veja que aqui eles estão colocando que se a gente quiser continuar crescendo, quiser continuar a evoluir, para alcançar o mandamento do Pai de sede perfeito como eu sou, e fazer com que a humanidade como um todo evolua, é necessário que a gente, em algum momento, encare essas situações e busque o perfeccionamento da nossa raça. De que maneira isso vai ser feito? Tem que ser discutido, talvez através de engenharia genética, talvez através de, sei lá, em alguns casos, castração química, em alguns casos, não sei, a gente tem que buscar uma maneira de acabar com as nossas mazelas. Oi.
Já começou a reunião, podendo questionar? Pode. Peraí, eu posso colocar uma coisa antes de você questionar? Eu já estou aqui me envolvendo. Eu estou aqui. Não, olha, eu até vim olhar que página do livro a gente está. Algumas pessoas aqui já leram o livro 3 vezes, 4 vezes, uma vez, ou está lendo pela primeira vez, não importa. Só para deixar claro, a gente está na página 795 desse livro, né? Então é um caminho bastante longo, né? A gente já leu bastante coisa, desde que fosse a primeira vez. O que eu quero dizer é que, assim, esse assunto, pensado desse jeito que está aqui, vocês caíram em paraquedas, me incomoda, assim, ver vocês aqui ouvindo isso pela primeira vez. Eu não sei se vocês já leram o livro ou não. Porque não. Parece uma coisa que não é, entendeu? Então, seria bem bacana se vocês conseguissem ter um tempo para ler, pelo menos o anterior a isso, sabe? Essas 700 páginas que já se passaram, para vocês não ficarem com uma ideia equivocada do que a gente está falando, entendeu? Para mim está tranquilo. Eu estou bem tranquilo com a que geralmente esse assunto me incomoda tanto que eu acho que... Eu já vou passar a palavra para o Aélio lá, mas assim, nossa missão é ser perfeitos como Deus é. Para quê? Para nos juntarmos a Deus no paraíso, viver com Ele no paraíso. Eu falei, o ambiente onde Deus vive é perfeito, lá não existe imperfeição. Então, por mais que a gente tenha simpatia, né, tenha um altruísmo por problemas, por pessoas que têm dificuldades, tudo, e todos nós temos, e isso é normal, natural, e deve acontecer dessa forma mesmo, não pode ser diferente. Nós temos que pensar que se a gente quiser chegar na perfeição, essas imperfeições têm que ser eliminadas de alguma forma. Não é matando a pessoa que não é perfeita agora, mas buscando formas de que aquela imperfeição não aconteça mais. Né? Mas e aí as crianças índigo, cristal, estrelas que estão vindo aí, justamente é uma evolução da raça, né? Não sei, essas crianças eu não conheço, mas deve ser. Mas eu não conheço. É outro jeito de falar. É outro jeito. De denominação, exatamente. Isso, são seres que estão vindo de planetas de uma evolução adiantada, onde o amor predomina de todas as formas e que vêm denominadas com índigos, cristais. Então, o livro de Urântia não trata dessa forma, né? O livro de Urântia, ele não trata dessa forma. Trata de uma maneira diferente. Nós não temos seres seriam raças, no caso. Serão raças desenvolvidas aqui mesmo. Aqui mesmo, não bem de fora. Existem outros planetas, mas o que está aqui... A concepção durante é daqui para... não vem de fora aqui é o primeiro para cá. passo. Aqui, você começa aqui e vai embora. Mas aqui é o primeiro passo. Tenham paciência, porque mas, realmente... Assim, o que acontece? A evolução acontece aqui mesmo, entendeu? O que vem de fora foi Adão e Eva, que vem de fora. Os portadores da vida vieram de fora. Os anjos vêm de fora, mas a raça humana é daqui mesmo. Mas sempre de um ser humano, sempre nasce uma criança mais brilhante. Sim. Nasceu assim. É uma forma de tratar diferente. Exatamente. É uma forma de tratar diferente. Aélio, depois nós podemos voltar nisso. Fala. Eu declino porque eu sou mais de espalhar e vocês são mais de juntar. Hoje o momento é são mais de juntar. Não vou espalhar. Vou falar de eugenia. Aí a gente espalha. Então, eu declino. Eu só fazer um comentário. Pode fazer. Dentro do que você falou, eu acho que só pontuar dentro da minha área de formação, eu sou biólogo de formação e a gente estuda evolução biológica. Então que bacana, você tem um monte de coisa para ajudar a gente. Dentro do contexto materialista, dentro do contexto da ciência atual, a gente pega lá desde a bactéria mais simples e você chega, se a gente considerar nós como atos da evolução, né? Provavelmente nós não somos, porque evolução em termos de materialismo e ciência quer dizer modificação, mais evoluído significa mais modificado. Todos os seres eles têm características comuns. O da bactéria para o ser humano vai ter várias características comuns, o que quer dizer que existe um parâmetro de evolução aqui dentro. Isso, então, e o livro fala isso, exatamente isso.
Quando você for ler uma parte que vai te interessar muito, a parte 3 do livro, né? Que começa a falar disso. Bem legal, você vai gostar. Então, é isso. Nosso propósito é de perfeccionamento. E, eu não sei, diferentes igrejas, diferentes religiões tratam as coisas de forma diferente, né? Por exemplo, na católica tem a história do céu e do inferno. Eu não sei quantas religiões tem isso, né? Mas imagina você morre aqui e vai para o céu, né? O que é esse céu, né? O que é o paraíso? O que é chegar a Deus? Então você morre aqui e chega lá. Então eu antes imaginava assim, um laguinho, um jardinzinho, com um anjinho tocando harpa, um velhinho sentado lá, que acho que era Deus, né? E eu deitado no sol, espreguiçando, né? E viver... Férias, você de férias? Viver a eternidade dessa forma, né? E aí depois eu pensava assim, não, mas e os corruptos quando morrem, se forem para lá ou não vão, né? Então esse céu tem corrupto, tem problema de cores, tem problema de raças, tem problemas de bandidos, de sei lá, homossexualismo. Como é que funciona lá no paraíso, né? Então, o que é ser perfeito? E o que é viver no paraíso? A gente deve se questionar isso. Porque se for ficar escutando essa harpinha tocando lá e tomando banho de sol, eu não quero ficar lá. Vai ser muito chato esse negócio. Depois de 2 meses eu vou estar aborrecido com aquele negócio ali. Eu vou querer chutar a cadeira que Deus está sentado lá e vou dizer, não, esse negócio não está certo. Então, não sei, cada um tem uma imagem. Então, a gente tem que pensar, esse lugar que a gente vai se encontrar com Deus, eu imagino que todos nós queremos chegar a Deus, queremos chegar a esse paraíso, chegar a esse lugar de Deus. Nós temos que botar na nossa cabeça que esse é um lugar perfeito, onde não vão existir imperfeições lá. Tudo que existe de errado tem que ficar para trás. Não pode ir para lá, né? Então, quanto tempo vai levar para que eu, você, ela, nós cheguemos à perfeição de Deus? A gente fala, a gente nunca vai chegar, né? Mas a gente chega num estágio de perfeição que dentro daquele ambiente é o máximo possível de ser alcançado, né? Que seria o mesmo estágio de perfeição que Deus teria se ele estivesse limitado àquele nível que nós vamos chegar, né? Então, se a gente pensar dessa forma, nós temos que pensar, olha, as coisas têm que melhorar de alguma forma, né? Nós mesmos vamos ter que melhorar muito. É lógico, Deus é espírito. Nós, em algum momento, vamos deixar de ser corpo e vamos ser espírito. Em algum momento, nós vamos... Tem tudo uma transição e uma mutação para acontecer. Mas não é que morreu aqui e já chegou lá do outro lado. Tem uma jornada grande para acontecer. O livro fala dessa jornada, fala desse caminho, né? Que a gente nem sabe quantos trilhões de anos leva, né? Então, pronto. Então, nós temos que ter sempre presente na nossa cabeça que esse é o propósito de Deus, de vivenciar essa experiência do perfeccionamento, né? Através de cada um de nós. Ok, eu vou... Então, assim, sempre é difícil, às vezes, lidar com alguns assuntos, mas eu acho que vai dar. Passa aqui para a próxima página. Tem mais um parágrafo. Você vai ter esse de lidar. Esse cara vai ser pior que eu, hein? Eu estou alertando você. Ele vai ser pior que eu. Ah, que bom. Que tem mais um parágrafozinho. Estimulação religiosa. Sim, já falei, né? Da Esse estimulação. sentimento de irmandade imortal seria como o pai é nosso pai, todos somos irmãos, é isso? Assim, quais são aqui ele está falando da gente melhorar a parte biológica, a parte mental e a parte espiritual. De novo, no livro isso é uma constante, né? O tempo todo ele fala o que nós somos. Nós somos uma personalidade que unifica a nossa energia física, mental e espiritual. Nós somos essas 3 energias que nos dão a nossa individualidade. Então, se a gente só desenvolve a parte física ou a parte mental, a gente não consegue produzir os frutos do espírito. O que é os frutos do espírito?
é aquele freio que controla as nossas ações, não em benefício próprio, mas em benefício do todo. Então, uma pessoa que é dotada, superdotada fisicamente, não quer dizer que seja dotada mentalmente e dotada espiritualmente. Então, se é também mentalmente, não quer dizer que reconhece a irmandade dos homens. Então, a tendência de quem tem domínio, conhecimento de mente, capacidade de manipulação, capacidade de exercitar as ideias, ideologias, esse negócio todo, quem tem esse domínio tem uma tendência a subjugar as outras pessoas. A humanidade está cheia de exemplos assim, né? De ditadores, tiranos e todo esse negócio, né? Então, para evitar que isso aconteça, você tem que ter um desenvolvimento espiritual, que é o que vai fazer o balanceamento. Você vai dizer, não, eu tenho um pai que é Deus e essas pessoas são meus irmãos. E eu tenho um propósito de vida que vai muito além dessa vida que eu tenho aqui. Então, eu tenho que cuidar de outras coisas. Então, esse é o propósito de desenvolver de maneira equilibrada essas 3 energias, né? Ok. Todavia... Só 3? 3 energias. Nós temos também a energia da 3 personalidade. 3 tópicos ali. 3 tópicos, né? E essas 3 energias, se a gente olhar de uma maneira ou de outra, elas vão estar presentes o tempo todo, no livro todo, né? Todavia, essas medidas podem dar os seus verdadeiros frutos apenas em milênios no futuro distante. Então, mesmo que a gente desenvolva essas capacidades, vai levar tempo para a gente chegar lá, porque a experiência não é do dia para não acontece de uma hora para outra. Embora um grande aperfeiçoamento social resulte imediatamente da manipulação inteligente, sábia e paciente desses fatores de aceleração do progresso cultural. A religião é uma poderosa alavanca que retira a civilização do caos, mas ela é impotente se separada do ponto de apoio, que é a mente normal e sadia, e se baseia na segurança de uma hereditariedade sadia e normal. Então, aqui, assim, apesar da gente desenvolver corretamente um corpo físico saudável, uma mente brilhante e uma capacidade espiritual legal, a gente ainda tem muito que aprender com isso. A gente vai ter que conquistar uma sabedoria, vai ter que conquistar uma experiência para aprender a fazer as coisas da maneira correta, por tentativa e erro. Mas o fato da gente ter um avanço nessas 3 energias já propicia uma melhora da humanidade, né? Já traz alguns benefícios importantes. A religião é fundamental para esse desenvolvimento espiritual. O problema é que a nossa religião, ela é uma religião que não exige dos indivíduos um discernimento mental. A gente vai lá na religião, o padre, o pastor, seja lá quem for, olha, é assim, você faz isso, você faz aquilo, você não sei o quê, Deus está aqui, Deus está lá. A gente não pensa muito, né? A gente segue aquele negócio ali sem questionar muito, algumas pessoas questionam. É meio receita de bolo, né? Então, cria todos aqueles paradigmas, aqueles dogmas, aquelas coisas todas, né? E a gente vai ali que nem ovelhinha seguindo aquele negócio. Então, assim, a religião tem um aspecto muito importante, que é que num dado momento, ela ajuda a disciplinar e a controlar a humanidade. Ela coloca freios na humanidade. Ela faz com que a gente tenha medo de fazer determinadas coisas. Como a gente tem uma percepção de algumas coisas sociais, como a gente não aprendeu que em um determinado momento que Deus é vingativo, é castigador, que ele vai nos mandar para o inferno, você vai queimar no fogo do inferno se fizer errado. Ele tem um caderninho lá que ele fica anotando essas coisas tudo. Imagina um pai fazendo um negócio desse. Mas a gente aprendeu isso em muitas religiões, né? E, então,
surgiu os 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não sei o quê. Tudo isso daí foi uma forma de disciplinar o povo. Eu não sei se Moisés conversava mesmo com Deus. Talvez ele fosse uma pessoa espiritualmente desenvolvida. Talvez realmente conversasse com Deus. Mas ele teve a visão e a percepção de que o povo que estava com ele temia a Deus. Então, quando ele apareceu com aquelas tábuas lá, que ele levou 40 anos, aquele povo atravessando as terras para chegar não sei aonde, para colocar ordem na baiuca, ele falou, ó, tá aqui, Deus me deu os mandamentos aqui. Vocês têm que, ó, não pode matar, não pode roubar, não pode... E isso, independente, sociais, né? independente de ter sido feito por Deus ou não é esse o ponto, independente disso, colocou disciplina no povo. Não totalmente, mas numa medida importante, né? Então, a religião tem essa característica de ajudar a sociedade a se organizar, a estabelecer valores sociais, valores culturais e tal. Mas, por outro lado, como ela é institucionalizada, secularista e dogmatizada, ela é uma âncora que impede a gente de avançar, né? Então, olha, não pode usar camisinha, mas está todo mundo transando adoidado aí, não sei o quê. Tá. Olha, não pode usar anticoncepcional. Olha, não pode não sei o quê, está todo mundo tendo AIDS, né? Olha, não sei o quê. Né? Então, assim, são os atrasos provocados pela religião, né? Que a gente vê lá os muçulmanos acabaram com aquele jornaleco lá da França, por conta da satirização que o jornaleco faz sobre as religiões, né? Então, e é uma verdade, né? A religião, ela, ao mesmo tempo que ela dá uma organizada na coisa, ela traz um atraso para a humanidade, para a sociedade. E principalmente porque ela demora muito a se mexer, a modificar, a ir se atualizando e ajustando, né? Um exemplo bom, mas do lado bom, não um exemplo bom, mas um exemplo para o lado bom é o Papa Francisco. Ele faz um esforço de atualização, de tentar trazer as pessoas de volta para a Igreja Católica, né? Por quê? Porque ele percebeu que a Igreja Católica vai acabar se ele não fizer alguma coisa. E não é só a igreja, né? A religião está se perdendo, né? Na verdade. Você vai para a Europa que todo mundo imaginava que fosse católica, né? Hoje em dia, as pessoas não são nem católicas, nem evangélicas, nem nada. Elas são como fala o plural de ateu? Ateus, como fala, não sei. Muita gente está tão decepcionada com a instituição que não... Quando você fala de igreja para eles têm medo. Ok. Então é disso que eles estão falando assim, ó, a religião é uma poderosa alavanca que retira a civilização do caos. Realmente ela ajuda a tirar a civilização do caos. Mas ela é impotente se separada do ponto de apoio que é a mente normal e sadia. Então a mente que questiona, a mente que pensa, a mente que raciocina, escuta, isso aqui faz sentido? Se Deus é meu pai, faz sentido que ele seja essa figura que a igreja está descrevendo para mim, né? Que ele seja um cara castigador, que ele seja um cara que está com chicote lá na mão, que vai me mandar para queimar no fogo eterno, porque eu mijei fora do pinico aqui 2 semanas, né? Então, se a gente tem uma mente normal, capaz de questionar, de compreender essas coisas, a gente tem capacidade de avaliar aquilo na religião que realmente é importante, que realmente é uma verdade, ou não, né? E aí a gente consegue, então, usar a religião para dominar a humanidade produzindo os frutos do Espírito e, ao mesmo tempo, permitindo que a humanidade se desenvolva. É disso que eles estão falando aqui. Ok. Eu gostei daquela discussão lá que o nosso colega lá iniciou no Café Orante. O nosso colega que esteve aqui há poucos dias com a gente. E porque ele é um profundo conhecedor, ele é leitor desse tema, né? Acho que você até acompanhou. Só que eu vi que dos vários experimentos que ele relatou ali,
ele trouxe um tom mais de preocupado, né? Principalmente em relação àquela experiência que já ocorre hoje na China, por exemplo. Dos chips. No sentido de que está havendo uma seleção lá das 2.000 pessoas mais capacitadas, mais inteligentes, já com finalidade de reproduzir e dessa experiência. De apuração da raça. De apuração da raça. Claro, a gente vai observar a renovação biológica a partir dessa experiência, a gente vai observar o aperfeiçoamento educativo, potencialmente, né? É claro que o governo socialista chinês não está preocupado com a estimulação religiosa. Não está. Inclusive porque eles são comunistas. Então, seria uma experiência, nesse sentido aqui, falha no sentido de que não há essa estimulação. Mas o tom do nosso colega lá foi mais preocupante no sentido de que essa experiência de brincar de Deus não pode dar boa coisa. E eu já penso de forma contrária. Porque, embora realmente não haja esse tripé sadio, mencionado pelo livro, eu acho que essa experiência, no sentido de você provocar uma elevação, mesmo que seja apenas parcial, e a gente vai incorrer em erro e acerto, mas eu acredito que seja um válido. Eu vejo como válido. Para mim, a mim não preocupa essa experiência, não. E também, quando a gente leu lá atrás, eu não lembro que documento era, mas que falava que a gente não conseguiu, que a gente não conseguiu fazer a miscigenação, e não conseguiu a elevação que a gente precisava, e que agora os nossos cientistas é que vão fazer esse papel. Então, eu acho que através de alguma coisa assim. O ponto-chave que... O problema é a manipulação, né? O ponto-chave que nós temos nisso daí é que, assim, os ensinamentos, eles falam em várias frentes, em várias páginas, né, que nós temos que nos desenvolver de uma maneira uniforme e unificada. Então, assim, que cada vez que nós avançamos mais numa das energias, em detrimento das demais, é uma condição sine qua non que a gente vai enfrentar um retrocesso lá na frente. Porque a chance de sucesso disso é mínima. Então, aquela parte que avançou mais vai ter que retroceder em algum momento para retomar o nível das outras e acompanhar. Então, assim... Vai avançar o mental, o físico e não o espiritual. Isso, exatamente. Então, esse pessoal está avançando, buscando um avanço físico e mental, com propósito de dominação, não tem um propósito espiritual nisso. Então, alguma coisa vai dar errado nesse negócio. Não tem... Então, eu estava querendo evitar, enfim, vamos lá. Vou tentar ser light. Seja light. Vou tentar ser light. O que a gente percebe olhando para trás, tanto para constatar coisas boas, como para dizer com todas as letras, olhando para trás coisas ruins, é que a humanidade não cresce homogênea. Ela cresce por faixas. Porque sempre tem uma faixa da população, lamentavelmente uma faixa pequena, que vai se destacar muito em todos os aspectos biológicos, intelectual, cultural, espiritual, vai ter sempre. Então, colocar freio nesse sentimento pequeno de pessoas especiais é absurdo. Agora, nivelá-los por baixo, outro absurdo maior. Então, eu acho que a coisa tem que funcionar assim. Existe, sim, já há muito tempo, a seleção natural, sem que haja o governo interferindo, a sociedade como um todo interferindo. Ou seja, um homem bonito procura uma mulher feia para se relacionar. Raramente. Ele vai procurar uma mulher linda também. Não te entendi. Ele vai procurar uma mulher linda também. Um homem inteligente vai procurar uma mulher burra, porque ele tem que equilibrar, pegar o inteligente com a burra e sair alguma coisinha melhor. Ele vai procurar uma mulher inteligente, para ele ter uma relação legal, para ter uma convivência legal, para ter um casamento bacana. Enfim, para ele passar pela vida com prazeres. Isso, para mim, é uma forma de seleção. Claro que se você juntar um homem bonito com uma mulher bonita, teoricamente, ele pode ser melhor, vai sair o quê? Vai sair um ogro? Óbvio que não, vai sair uma criança linda. A tendência é essa. Não que entre um homem feio ou uma mulher feia com um outro bonito, saia necessariamente bonito.
Não, entre feios pode sair bonito, mas o que passa é que, o aspecto que eu quero destacar, é que já existe uma seleção. As pessoas fazem seleção, e a seleção é no plano individual, às vezes até no plano familiar. Se teu filho aparecer em casa com uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que se reputa de valor, pelo lado que for, físico, intelectual, vai ser uma encrenca na família. Sim, mas vai ser uma encrenca danada. É mesmo. Vai ser uma encrenca danada. Às vezes você tem a rebeldia em casa e a pessoa traz justamente aquilo que você mais reprova. Mas o ponto que eu quero destacar, eu sei que ele vai complementar legal. O ponto que eu quero destacar é que a sociedade é a soma das partes. Então, o que é a sociedade? A sociedade é a soma das famílias. O que são as famílias? A soma dos indivíduos. O que eu quero dizer é que esse processo é lento, lamentavelmente, porque, infelizmente, o grupo que pode contribuir com esse avanço biológico, com esse avanço cultural, com esse avanço, é pequeno, lamentavelmente. Tá. Mas seja como for, pequeno ou não, ele entra na média. Ele forma a média. Ainda que seja um traçozinho, ele contribui com a média da evolução. Bom, eu ia continuar, mas eu sei o que ele vai dizer, então, por favor, continua. Então, a seleção ela é tão importante, né, que um dos filósofos da biologia, Darwin, ele dedicou livros especiais só para a seleção sexual. E ele viu que era um denominador comum, não apenas entre humanos, mas em outros animais, entre animais. E além dessa seleção da questão de aspectos físicos, você tem uma seleção biológica também. Basta você pensar, por exemplo, nos primeiros europeus que chegaram na América. Vários índios morreram por quê? Porque eles pegaram doenças desses povos que vieram de lá e dizimou. A guerra principal foi fatores biológicos preponderantes para essa colonização, por exemplo. Então, existem outros fatores, né, claro, que determinam sucesso. E adaptabilidade faz alguém... é uma palavra-chave. Exatamente. Mas eu acho interessante. Há alguns pontos eu acho que dá para concordar bem. É verdade, Aéreo, mas só o seguinte, né? Cada um escolhe o par que lhe cabe, o vaso que lhe cabe, né? Então, assim, se o mundo fosse só de pessoas perfeitas e bonitas, independente do que seja o valor e o significado de pessoa bonita, ou seja lá o que for, não importa aí a altura, o peso, a cor, seja lá o que for. Mas o mundo não é feito só de pessoas bonitas. Não é? Então, assim, o par baixo se junta, às vezes, com o par baixo possível, né? O cara baixo se junta com o baixo, o alto com o alto. Ou não, né? E, assim, o feio com o feio, depende da ideia de feio de cada um. O ignorante com o ignorante, o inteligente com o inteligente. Então, assim, você fica ali patinando no mesmo lugar sem sair daquele lugar. Porque se você falasse, não, todo mundo na Terra é bonito, nós não estaríamos nem discutindo esse assunto aqui, não é verdade? Então, a verdade é que não é assim que funciona. Mas talvez porque o mundo esteja tão materialista que hoje em dia as pessoas não se relacionam com a afinidade. Mas o cerne das conversas aqui não é bem... Eu coloquei esse exemplo só... Mas não é bem esse o cerne. O cerne é ser organizado segundo uma ciência, segundo uma lei, segundo uma ordem, segundo uma... O governo alemão lá do Hitler, ele queria a eugenia, ou seja, quero eliminar... Passa a ideia de preservar um grupo e eliminar e exterminar outro. Eu acho parte do processo. Tá, então, eu falei só de uma parte. Tem outra parte. Diz, aqui não me serve. Corta. Não morre. Pessoas com defeitos físicos matam. Nós não estamos falando de matar ninguém. Nós estamos falando assim... O assunto é complexo quando você pensa em termos de elevação biológica. Nós estamos falando de curar as doenças, eliminar as deficiências. Você analisar o DNA e tipo, poder falar esse daqui. Mas tem experimentos para trás, tem etnias que diziam assim: o japonês só casa com o japonês. Tem esse negócio de mexer com o ocidental. As culturas interferem. Japonês só casa com o japonês e estamos conversando. Quando fez diferente, o judeu não diz deu assim: certo. Judeu só casa com judeu. E estamos conversando. Inclusive, consanguíneo, primeiro grau, segundo grau, de primos e tal. Sim, mas isso não tem nada de errado com isso. Mas isso foi Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte:
Aí chega no Brasil, todas essas raças chegam no Brasil e começam a se miscigenar. Esquece esse negócio de japonês não se mete com negro, negro não se mete com branco, branco não se mete com índio. Vamos se miscigenar. E deu no quê? Mas a Europa deu numa coisa linda, que é a nossa raça. Isso, Ou mas seja, na Europa também é tudo miscigenado. eu aprovo essa coisa de miscigenar. É um negócio. Tá, mas aí voltando para o assunto. O assunto está falando efetivamente em elevação biológica, em elevação de todo tipo. Sim. Está falando, efetivamente. Ou seja, existe um propósito. Está dizendo que é lento, mas está dizendo que é um propósito. Temos que, claro. Temos que avançar. E como é que vamos avançar? Aí talvez caia uma discussão. Então, quanto tempo nós vamos levar para fazer isso? De que maneira vai ser? Bom, eles falaram igual o italiano com o alemão. Não, eles estão falando ali de milênios, ó. Os seus verdadeiros frutos apenas em milênios no futuro, né? Mas é importante a gente saber que esse processo faz parte. Nós vamos aprender também aqui, pelo livro, que nós somos parte de um todo, né? A parte se move com o todo. E o todo cresce com a união das partes. Então, por mais que você avance, né, por mais que você se destaque e que seja um gênio do outro mundo, você não consegue arrastar o todo com você. E pelo contrário, dependendo da sua genialidade, você vai ser sacrificado, porque o todo não te aceita, né? Você é louco, né? Então, quantas pessoas foram queimadas ou foram afastadas da sociedade porque eram loucas, porque é sua cabeça, porque não sei o quê. Então, isso acontece. Então, assim, é por isso que a sociedade vai caminhando aos pouquinhos, não tem um jeito. É claro que cada um de nós, no que concerne ao nosso desenvolvimento espiritual, ao nosso desenvolvimento para nos aproximarmos de Deus, a única coisa que é importante para isso são as nossas próprias decisões. Ninguém vai interferir no meu caminho até Deus. Mas a gente tem que entender que, assim, nós somos parte desse todo. E nós temos uma obrigação com relação a esse todo. Por quê? Porque nós somos filhos de um pai e somos todos irmãos. Se a gente não reconhece isso e não reconhece a nossa responsabilidade nisso, então eu não estou seguindo a regra de ouro. Não é mesmo? Amai-vos como eu vos tenho amado. Então, aí, assim, como é que eu vou dar fruto espiritual se eu não tenho essa consciência? Não é verdade? Então, eu posso ter a consciência de que eu não vou conseguir contribuir para esse todo do qual eu faço parte, ficar perfeito daqui a 24 horas. Posso ter a consciência de que quando eu morrer, esse todo ainda vai estar imperfeito. Mas eu tenho que ter a tranquilidade de espírito de saber que aquilo que é possível fazer para que isso melhore está sendo feito, né? Esse aqui é o ponto importante. Ok. Vamos lá. Agora já entramos no 9. Agora estamos no 9, né? Nós paramos aqui a semana passada e já estamos acabando a nossa reunião. Não, a semana passada a gente foi até o final do 9. Foi até o final do 9? Os direitos humanos? Não. Chegou a entrar Sim, sim. Era para reler, então vamos reler. Então vamos reler, então. Aí quem que vai tocar aí? Vai. Eu posso ler. Por que não falou antes, criatura? É que você quis voltar. Não, todo mundo falou que nós tínhamos parado no 9. O que a gente tinha lido 9, mas aí você falou no final. Vamos ler de novo o 9. Vamos lá. Vamos discutir, porque está muito... Desculpe. Os direitos humanos. A natureza não confere direitos ao homem, apenas a vida. E o mundo no qual se vive. A natureza não confere nem mesmo o direito de viver, como poderia ser deduzido ao considerar-se o que provavelmente aconteceria se um homem desarmado se visse frente a um tigre faminto numa floresta primitiva. A primeira dádiva da sociedade ao homem é a segurança. Gradualmente, a sociedade afirmou seus direitos
e na época presente lhe são. Tudo bem? Eu só acho que se esse homem tiver com fome, ele come o tigre. É verdade. Se ele for forte, né? A certeza do suprimento, número 1, a certeza do suprimento de alimentos. Número 2, a defesa militar, a segurança por meio da prontidão. 3, a preservação da paz interna, o impedimento da violência pessoal e da desordem social. 4, o controle sexual, o casamento, a instituição da família. 5, a propriedade, o direito de possuir. 6, o incentivo à competição individual e grupal. 7, a provisão de meios para a educação e a capacitação da juventude. 8, a promoção do intercâmbio e do comércio, o desenvolvimento econômico. 9, o aperfeiçoamento das condições de trabalho e sua remuneração. 10, a garantia da liberdade de práticas religiosas, com o fito de que todas as outras atividades sociais possam ser exaltadas, tornando-se motivadas espiritualmente. Então, esses 10 pontos que nós acabamos de ver aqui, é o que eles falam de que gradualmente a sociedade afirmou os seus direitos, mas veja, é a sociedade que afirmou, não é a natureza, não é a condição humana. E na época presente, ou seja, na época que foi publicado o livro, essa era a lista dos principais direitos que a sociedade reconhecia com relação ao homem. Aqui não está entrando no mérito de se esses direitos estão certos, estão errados, deveriam ser esses ou deveriam ser outros. É só listando aquilo que estava lá na época. Ok. Continua. Quando os direitos são mais antigos do que qualquer conhecimento da sua origem, eles muitas vezes são chamados de direitos naturais. Contudo, os direitos humanos não são realmente naturais, são inteiramente sociais. Eles são relativos e sempre estão mudando, nada mais sendo do que regras de um jogo. Os ajustes reconhecidos das relações que governam os fenômenos sempre mutáveis da competição humana. O que pode ser considerado como certo em uma idade pode não ser visto assim em uma outra. A sobrevivência de grandes números de deficientes e de degenerados não é devida a qualquer direito natural que tenha sido assim incumbido à civilização do século XX, mas é que a sociedade dessa época e os costumes simplesmente decretaram desse modo. Esse primeiro parágrafo ali em cima, né? ele acabou com bibliotecas inteiras de direito. Assim, arrasou. Querem discutir ele? Não. Não? Em que sentido você diz? Tem muito autor que prega, né, o fundamento de vários direitos em cima do direito natural. Né? O direito à vida. Direito o fundamento para muitos autores seria o chamado direito natural. Né? O livro lembra que na verdade não existe, né? São direitos sociais. Não naturais. Qual é o direito que tem na selva? Pois é. Não é que nem a história da liberdade, né? Eu quero ser livre. Aonde que você vai ser livre? Aonde? Nenhum lugar. Ok. Poucos direitos humanos foram reconhecidos na Idade Média Europeia. E então todo homem pertencia a algum outro, e os direitos eram nada mais do que privilégios concedidos pelo Estado ou pela Igreja. E a revolta contra esse erro foi igualmente errônea, por haver levado à crença de que todos os homens nascem iguais. Esse é um assunto interessante também, né? Nós já discutimos algumas vezes. Nós não somos iguais, não tem ninguém igual. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. Se Deus quisesse que a gente fosse igual, ele teria feito um só, não precisaria fazer um monte. Né? Então, nós somos diferentes. Na altura, no tamanho, na mente, na maneira de ser, na espiritualidade, a personalidade que é uma dádiva do Pai, é única, é unigênita, né? Não tem... Então, não adianta eu querer jogar basquete se eu não sei jogar. Eu não sou igual. Não sou igual aos caras que jogam basquete.
Cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade, cada um tem um físico, cada um tem uma maneira de ser. E é na diversidade que a experiência pode acontecer, né? Exatamente. Embora o parágrafo não trata disso, o parágrafo fala especificamente de direitos. É de direitos que ele está tratando pela igualdade. Todos nós somos iguais em relação a direitos. Está dizendo para... Que não são propriamente naturais, fisicamente. e sim sociais. Então, aqui está destacando exatamente isso. Social é que tem Sim. diferença. Então, está dizendo aqui, a revolta contra esse erro foi igualmente errônea, por haver levado à crença de que todos os homens nascem iguais. Errônea? Direito. Sim, mas não é igual. Verdade. Nem pelo direito. Nem pelo direito. Não, por nada. Não é igual. Nem pelo direito é igual. Ninguém nasce igual, nem pelo direito. Não. Mas muitas sociedades são fundamentadas exatamente no princípio de igualdade de direitos, independentemente de classe social, independente de qualquer coisa. Aqui não está escrito. Eu sei, eu acho bonito. É bonito. Nossa, é bonito. Ok, mas assim, a gente sempre faz a ideia de que não, nós temos que lutar pelos mesmos direitos, todos temos... Não, não é. A gente tem que ter oportunidades iguais, possibilidades iguais e ser respeitados com dignidade, de forma igualitária. Nós temos que ser dignos, ter dignidade e ter oportunidades. Mas nós não somos igual. Eu não vou levar meu carro para arrumar no meu cardiologista. Ele não vai saber fazer nada com aquilo ali. Vou escolher o mecânico. Nem vai levar seu coração por dentro. Isso. Então não é porque nós temos direitos iguais que não, eu vou levar o carro lá e coisas assim, né? Então faz parte, né? Mas é que quando dessa declaração foi um avanço. Né? Isso é inquestionável. Então, mas eu acho assim, é errôneo quando você olha de fora, mas naquele momento era o que precisava ser. Assim como as tábuas de Moisés, naquele momento era o que precisava ser. Né? Exato, tudo tem seu momento. Okay. Os fracos e os inferiores têm sempre lutado por direitos iguais. Eles têm sempre insistido em que o Estado deve obrigar o forte e o superior a suprir as suas necessidades e também a compensá-los pelas deficiências que muito frequentemente são o resultado natural da sua própria indiferença e indolência. Então, a gente fica carregando muitas vezes responsabilidades que não são necessárias. Eu acho que sim, uma vez que a pessoa está ali, a comunidade de alguma forma tem que ajudar as pessoas, tem que assistir as pessoas da melhor maneira possível, né? Mas é aquilo que estava sendo discutido lá atrás. O ideal é parar de ter problema, né? Conseguir uma melhoria de que a gente não tenha essas deficiências, não tenha que carregar esses problemas, né? Não tenha que carregar essas situações. Então, não se trata de ser intolerante, de não ser misericordioso. Eu tenho a maior compaixão com todas as pessoas que têm necessidade e deficiência. Mas não podemos deixar de reconhecer que isso é um peso para a humanidade. É uma carga, né? Então, as pessoas têm que... A ciência tem que chegar num ponto em que as pessoas são todas saudáveis. Você imagina uma família, uma família, de repente o pai ou a mãe ficou com Alzheimer. Acontece, né? E que dificuldade, a família paga um preço alto por isso. Não estou dizendo que tem que abandonar o pai, de jeito nenhum. Mas não era bom que a gente encontrasse uma solução para o Alzheimer, para não ter esse problema, né? Não ter que carregar isso. Isso aqui... Você ia falar? Então, eu só ia falar que aí hoje, você falando dessa questão científica das pessoas nascendo mais, teoricamente, a gente já tem tecnologia para fazer isso, né? Para a gente já mapear várias doenças, já no zigoto e descartar, não vai ser doente. Não vai nem... Só que existe uma ética por trás que não permite. E a religião também não permite. Né? A religião também é adequado fazer isso, né? Suscita discussões. Exatamente. Acho que não é esse momento. E a nossa sociedade atual não tem condições de... não aceita, né? Não considera adequado esse tipo de coisa. A gente está numa fase, numa sociedade que considera, para a maioria, considera isso como sendo incorreto, né? O parágrafo, sem fazer juízo de valor, eu acho que aqui não tem juízo de valor, é apenas uma assunto colocado. Sem dizer que é certo ou sem dizer que esteja errado. E aqui no
O parágrafo está dizendo que esse discurso de igualdade é basicamente o discurso dos fracos e inferiores. Então, eles que insistem que os mais fortes têm que cuidar dos mais fracos. É das minorias, né? Sempre, né? Mas isso... Depende. Eu acho que a minoria não é de muito forte. A minoria não é necessariamente forte. Até porque ele está colocando... Até porque ele está colocando não apenas os que têm deficiências físicas, está colocando, inclusive, gente indolente. Sim. Está colocando como gente fraca pela indolência. Sim. Gente fraca pela indiferença no propósito de vencer. Sim. E essas pessoas fracas por questões de saúde e os fracos por questão de espírito, todos eles têm um discurso em comum. Está dizendo parágrafo, você entendeu errado. Qual é o discurso em comum? Igualdade, igualdade, os fortes têm que defender os... Eu estou dizendo parágrafo, você entendeu errado. Então, mas isso... Os fortes já não pensam desse jeito de igualdade. Não pode dizer o seguinte, tratamento igual para desiguais é sacanagem. Tem que ser tratamento desigual para os desiguais. Quer dizer, uma criança tem que ser tratada como criança, um adulto tem que ser tratado como adulto. Vai tentar tratar todos eles do mesmo modo, está fazendo uma bobagem com um ou com outro. Ou com ambos. Na verdade, o indolente não quer fazer nenhum esforço. É esse que é o negócio. E ele não fazia esforço, mas ele quer ter os favores. Sim. E aí ele está dizendo, quando ele grita igualdade, o que ele quer dizer? Mas a igualdade... Quer dizer que quer viver que nem os outros. Exatamente. Mas eu vejo... parágrafo dizendo, só você entender errado. Não, é isso mesmo. Acho. Então, eu vejo assim, hoje em dia, qual é a oportunidade que se dá para essas pessoas, vamos dizer, que se sentem inferiores ou se sentem fracas? É a educação. Né? Se você evoluir pela educação, então você vai ter a oportunidade. A educação dá oportunidade. Mas tem pessoas que não se interessam. A oportunidade está aí para todo mundo, né? Mas aí, olha só. E dentro da educação, você procura fazer com que a criança evolua. Então, que ela aprenda e faça um esforço, mas, e anima e tal, né? Esse é um exemplo bom para a gente analisar o equilíbrio das energias. Né? Geralmente, quem são as pessoas que demandam apoio, que ajuda, que não sei o quê? São aquelas pessoas que não têm um preparo mental, não têm uma inteligência, não têm uma educação, não têm um preparo. Já são meramente animais. Eles comem, bebem, dormem e querem ter comida e querem ter um lugar para dormir. Então, geralmente, as pessoas que são extremamente dependentes da energia física, que são aquelas pessoas que, de uma maneira geral, não é a totalidade dela, não é regra, existem exceções, mas são aquelas que mais demandam, que mais pedem ajuda e tal. São as pessoas que estão ali vinculadas e dependentes extremamente e exclusivamente da sua energia física. O que eles precisam comer, beber, dormir, ter um lugar para dormir, é isso aí que eles precisam. Quando a pessoa desenvolve um pouco o cérebro e a intelectualidade, aí nós começamos a falar, por exemplo, de algumas pessoas do nosso governo. Né? Então, o que eles querem fazer? A dominação da raça, do povo. Isso pode ser feito de várias formas. Né? Pode ser feito como Hitler fez, pode ser feito como o Maduro está fazendo lá na Venezuela, pode ser feito como é feito aqui no Brasil, condenando a sociedade a uma educação ridícula, pobre, que o sujeito não tem como desenvolver a capacidade intelectual dele. O povo aqui está condenado a ser ignorante, porque o governo não se mexe para fazer o que tem que fazer, como foi feito em outros países. A gente pode ver lá, a Coreia, por exemplo, o que aconteceu na Coreia, Singapura. Mas sabe o que acontece? Existe uma limitação um pouco também, sabe? Eu sei que existe. Existe uma limitação. Eu sei que existe. Existe a limitação. Mas vai devagarinho. Então, mas vai devagarinho por uma combinação de fatores. Mas, inclusive, porque não é interessante para o pessoal adquirir educação e adquirir cultura. Aqui colocou um ente que é importante. A gente está passando a larga do ente que faz a diferença é o Estado. Sim. O Estado é que determina se o forte vai carregar nas costas o fraco ou não.
Então, quando você pega o exemplo dos países aí, dos tigres asiáticos, o que o Estado fez? O Estado que foi derrotado em guerra. Uhum. E que recebeu, então, o Estado recebeu a pressão do vitorioso, dizendo, escute, você quer fazer favor, aí não existe. Você, para mudar... Então, a maior parte dos tigres são ricos. E antes da guerra eram... O que aconteceu? Que o Estado pobre do Sudeste Asiático, depois da guerra ficaram ricos. O que aconteceu? Aconteceu que chegou o americano lá e disse, escute, tem uma conta para pagar aí, e essa conta só vai ser paga se vocês ficarem ricos, se vocês prosperarem. Com essa mentalidade aí de vocês vão ser ricos nunca. Então eu quero que seja, mas o povo não gosta. E daí? E daí? O povo não tem que gostar ou deixar de gostar. Vai ser, e aí você pode acompanhar os governos pós-guerra, foram tiranos. Aí você diz a educação aqui. Não, mas a educação lá é bem diferente. Mas foi por imposição. Não, sim, lá é não tem essa história, eu não quero estudar. Não, você vai estudar e acabou. Leva um chute lá pra rua. Você vai estudar e estamos conversando, não importa, vai estudar. E aí o cara foi contrariado, mas foi contrariado e hoje ele diz assim, graças a Deus. Graças a Deus que eu fui contingenciado pela força a estudar. Então, aqui no Pará, fala do Estado, a classe menos envolvida, o indolente, quer que quem vá pressionar o forte? Aí tem PT querendo fazer cortesia com o chapéu dos outros, né? Então, salvo algumas exceções, onde você consegue colocar um idealista, um líder de verdade à frente de um povo, a evolução do povo é muito lenta. Não tem, e a gente percebe isso nas próprias diferenças de sociedade que nós temos nos diferentes continentes. Né? Os países avançados têm um governo mais avançado. Por quê? Eles não são mais velhos nem mais novos do que os outros continentes que não são tão avançados assim. Então, por quê? Porque em algum momento tiveram alguma liderança que foi capaz de levar aquele povo adiante. Porque, de outra forma, o desenvolvimento é muito lento, é muito devagarinho mesmo. O pessoal não vai. E aí, aquele ditado de que cada povo tem o governo que merece, é verdade. Dá um medo dessa eleição, né? Ok. Vamos lá. Próximo aqui. Esse ideal de igualdade, quer ler agora, amiga? Eu vou ler. Roubei você. Não tem problema, obrigada. Esse ideal de igualdade, porém, é fruto da civilização. Não é encontrado na natureza. Mesmo a cultura, por si própria, demonstra conclusivamente a inerente desigualdade dos homens, pela própria capacidade cultural desigual deles. A realização súbita e não evolucionária da suposta igualdade natural levaria o homem civilizado rapidamente de volta aos hábitos rudes das idades primitivas. A sociedade não pode oferecer direitos iguais a todos, mas pode prometer administrar os direitos variáveis dos indivíduos com equanimidade e justiça. É assunto e dever da sociedade prover ao filho da natureza uma oportunidade justa e pacífica de buscar a automanutenção, de participar da autoperpetuação e, ao mesmo tempo, de desfrutar, em alguma medida, da autogratificação. E a soma de todas essas três constitui a felicidade humana. Então, a autoridade é aquilo que, assim, eu preciso de um copo, eu vou ganhar um copo. Você precisa de uma panela, você vai ganhar uma panela. Não vai dar panela para todo mundo, nem copo para todo mundo. Cada um vai receber o que precisa, não é isso? Exatamente. E proporcional ao seu mérito. Ao seu mérito. Essa é a ideia. Né? Então, a gente continua tendo essa questão daquele altruísmo falso de que nós temos que fazer coisas iguais para todo mundo, da mesma forma, igualmente tratado. Não, é que nem está acontecendo, né? Hoje em dia, não sei se por causa de que os nossos pais eram muito severos, então com os nossos filhos a gente está sendo um pouco mais, assim, menos severos.
Então, o que está acontecendo é que eles não estão dando valor. Não dão valor. Infelizmente, está acontecendo. Qual será que seria essa É o método, a solução para isso? Porque eu pensei nisso. Eu acho que é um equilíbrio, né? Entre não ser tão severo, mas também não mimar tanto, né? Não ser autoritário, né? Isso. Ensinar disciplina, Isso. sem autoritarismo. Isso mesmo. Ok. Mas é muito interessante esses ensinamentos que tem aqui, né? Para a gente refletir. É verdade. Ok. Aí, pronto. Você não é autoritário, mas... Bom, terminamos o item 9 mais uma vez, né? Avançamos mais um pouquinho? É engraçado que depende da criança, né? Hã? Sim, mas sabe... Então vamos lá. Depende da criança. Eu? É criança, você tem que ser assim. Mas depende muito. Eu sempre sou uma pessoa... Não é eu, Silvio. Melhor andou. E a partir do momento que eu fiz essa mudança de colocar sentimento dentro das conversas, a autoridade saiu e deu espaço a a evolução da justiça. A justiça natural é uma teoria do homem, não é uma realidade. Na natureza, a justiça é puramente teórica, totalmente fictícia. Nossa. Com a gente. A natureza provê apenas uma espécie de justiça, a da conformidade inevitável entre os resultados e as causas. A justiça, como concebida pelo homem, significa obter os próprios direitos e tem sido, por isso, uma questão de evolução progressiva. O conceito de justiça pode muito bem ser uma parte constituinte de uma mente dotada com o espírito, mas esse conceito não vem à existência, na sua plenitude, nos mundos do espaço. Ok. Se alguém quiser gritar, grita, hein? O homem primitivo atribuía todos os fenômenos a uma pessoa. Em caso de morte, o selvagem perguntava não o que o matou, mas quem o matou. O assassinato acidental, portanto, não era reconhecido. E na punição do crime, o motivo do criminoso era totalmente desconsiderado. O julgamento era feito de acordo com o dano causado. Nas sociedades mais primitivas, a opinião pública agia diretamente. Não eram necessários oficiais da lei. Não havia privacidade na vida primitiva. Os vizinhos de um homem eram responsáveis pela sua conduta. E daí, adivinha o direito deles de intrometerem-se nos assuntos pessoais uns dos outros. A sociedade era regulada pela teoria de que o grupo do qual se era membro deveria ter um interesse no comportamento de cada indivíduo e que, em certa medida, devia controlá-lo. Inferno? O que, inferno? Não, mas daí... Não evoluímos muito. Não, mas de certa maneira, ainda um dia. Lógico. Mas tem também, né? Que ninguém pode fazer aquilo que quer. Tem que seguir a lei, né? Lembra, não é seu vizinho que fica controlando, né? Às vezes é, né? Não, às vezes é, porque quando o vizinho tá com som muito alto, você não consegue dormir a noite inteira. Não tem como. Muito cedo se acreditou que os fantasmas administravam a justiça por intermédio dos curandeiros e dos sacerdotes. Isso levou essas ordens a constituírem-se nos primeiros detetives de crimes oficiais da lei. Os seus primeiros métodos de descobrir sobre os crimes consistiram em conduzir testes com veneno, fogo e dor. Esses testes selvagens nada mais eram do que técnicas rudes para arbitrar. Eles não decidiam necessariamente sobre uma disputa com justiça. Por exemplo, quando o veneno era administrado, se o acusado vomitava, ele era... Uau! Tá vendo? Caraca! O homem já fez cada coisa nessa vida. Dá vergonha, né? Vergonha alheia. Não era aquele. Mulher adulta, vamos apedrejar ela aí, pronto. Ainda fazem. Vai aparecer uns episódios na frente sobre a mulher, né? Mas o curioso verdade. Ainda dá para vir a parte da é que aí a gente observa novamente, né, a energia mental de alguns líderes globais, né, que utilizavam dessa energia mental para sobrepujar os demais, né? O tempo todo, né? Você explora o quê? A ignorância do homem. Não é verdade? Ainda bem que isso Os caciques, os curandeiros lá, que jogam um feitiço que você vai ficar... Nada.
Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. O que eu tenho que fazer? Não, me traz uma leitoa assada agora. Isso dava poder para eles. Né? Sim. E É o conhecimento, né? É o conhecimento. Poder, conhecimento sem, O domínio. sem sabedoria gera. Vamos lá. Então, avançamos? Avançamos. O Antigo Testamento registra uma dessas provas, um teste de culpa conjugal. Se um homem suspeitava que sua esposa estava sendo infiel a ele levava ao sacerdote e declarava suas suspeitas, depois do que o sacerdote preparava uma bebida que consistia em água benta e sujeira do chão do templo. Após a cerimônia devida, que incluía maldições ameaçadoras, a esposa acusada era obrigada a beber a poção asquerosa. Se ela fosse culpada, a água que causa a maldição entraria nela e se tornaria amarga, e seu ventre se inflamaria, e suas coxas apodreceriam, e a mulher seria execrada pelo seu próprio povo. Ela contava na hora. Manipulação mental, um absurdo. Se por acaso uma mulher pudesse engolir... Culpado! Se por acaso uma mulher pudesse engolir essa bebida imunda sem demonstrar sintomas de doença física, ela era absolvida das acusações feitas pelo seu marido ciumento. Ou seja, nunca ela era absolvida, né? Ia ficar doente, né? Qualquer um possessivo controlador, né? Não, mas não sei o que. Dependia do que tinha na sujeira do chão do templo. É, exatamente. O culpado ali não era nem o homem, mas sim o tal do sacerdote. Na minha opinião. Mas ele estava nisso, né? Esses métodos atrozes de detectar um crime eram praticados por quase todas as tribos em evolução, em uma época ou outra. Os duelos são resquícios modernos do julgamento por provações. Olha, mas aqui está falando do caso aqui da mulher, mas tem testes para testar a fidelidade do homem também, né? Que as mulheres ainda fazem até hoje. As mulheres ainda fazem até hoje. Tem que deitar na banheira com água lá e ver a coisa como é que tá. Se boiar, ferrou. Discutir minha banheira de casa, melhor não ter. Melhor ter. Vamos lá. Não é de se espantar que os hebreus e outras tribos semi-civilizadas praticassem essas técnicas primitivas para administrar a justiça há 3.000 anos. Mas é bastante surpreendente que os homens de pensamento, posteriormente, tenham inserido esses vestígios de barbarismo nas páginas de uma coleção de escrituras sagradas. O pensamento reflexivo deveria deixar claro que nenhum ser divino jamais deu ao homem mortal tais instruções injustas a respeito de como descobrir e julgar os casos de suspeito de infidelidade conjugal. Então, está na Bíblia. Né? Deus nunca pediu para que ninguém fizesse isso. Né? Imagina se Deus ia falar não. Não tem julgamento, né? Se ia se meter nas suas competencias. Ok, vamos lá, não vamos falar mal de Deus. Muito cedo, a sociedade adotou a atitude de compensação por retaliação. Olho por olho, uma vida por outra vida. As tribos em evolução, todas, reconheceram esse direito de vingança de sangue. A vingança tornou-se uma meta na vida primitiva, mas a religião, desde então, tem modificado bastante essas práticas tribais primitivas. Os instrutores da religião revelada sempre proclamaram: a vingança é minha, diz o Senhor. Matar por vingança nos tempos primitivos não era de todo diferente dos assassinatos atuais, feitos sob uma pretensa lei não escrita. Quais são os assassinatos que ele está falando de hoje? Sei lá, poderia ser o aborto, talvez, não sei. Cadeira elétrica? Nossa, matar por vingança, mas até hoje se mata por vingança. Não, sim, mas matar por vingança nos tempos primitivos não era de todo diferente dos assassinatos feitos sob uma pretensa lei não escrita. Então significa que é uma lei que admite isso. Qual é essa lei que admite isso? Isso foi escrito em que época? Em que ano? 1934. 1934. No Brasil, o assassinato por questão de honra não levava ninguém para a cadeia. Não estava escrito em lugar nenhum. Estava escrito no código que se matava. Mas quantos foram absolvidos quando fizeram prova que se tratava de crime de honra?
Então, eu estou entendendo que quando escreveram isso, crime de validava o entendimento de que podia assassinar a traidora. Não, por questão de honra. Ele está falando particularmente dos Estados Unidos daquela época. Aqui também é assim, que onde havia IA, a pena de morte, na maior parte dos estados. Não, mas, por exemplo, se... Não, mas está escrito. Aqui tá alguém mata... Aí não escrito. Estou falando da parte não escrita, que é o costume. Eu vou lá, suspeito que minha mulher me traiu, vou lá, mato ela e pronto, tudo bem. Ele provou que matou e ele diz, não, ela estava me traindo. Ou olho por olho, dentro por dentro, né? Matou um daquela família, vai lá, mata a família do outro. E na América, por essa época, era coerente. Acredito que sim. Eu vejo também uma questão dessa de olho por olho, dentro por dentro, sim, porque você não perdoa o que a pessoa te fez. Então, quando não há perdão, daí você vai lá e se livra. Então, eu penso sempre nisso. É isso mesmo. Verdade. Ok. Só para... Eu pesquisei aqui de onde que veio essa olho por olho, dente por dente, do Código de Hammurabi. Isso. De 1780 a.C., na Babilônia. Então, de longe, né? 5.000 anos quase. Mas que ainda hoje a gente sofre essa influência, né? Caiu o poste na cabeça do índio, matou o índio. Ah, esse poste era da tribo vizinha, vamos matar a tribo vizinha. Mas é por causa que a gente não... Há pouco tempo a gente não consegue perdoar. Ainda hoje, discutindo sobre o estupro. A mulher está desminissaia, ela está pedindo, então ela merece. A mulher olhou para mim, ela está pedindo, ela merece. É um tipo de retaliação, olho por olho, dente por dente. Errada. Aí até chegar no equilíbrio, você tem que ir para o extremo. Vai ter que defender demais a mulher para depois chegar no equilíbrio. Ok, avançamos. O suicídio era um modo comum de retaliação. Se alguém não era capaz de vingar a si próprio em vida, ele morria alimentando a crença de que retornaria como um fantasma e exerceria a ira sobre o seu inimigo. E posto que essa crença fosse bastante geral, uma ameaça de suicídio na porta do inimigo era, via de regra, suficiente para trazê-lo a bons termos. Por quê? Porque o sujeito tinha medo do fantasma que ia vir também. Olha, eu me mato e vou vir com o fantasma. Mas tudo isso mostra quanto que as crenças criadas limitam, por isso que a gente tem medo dos fantasmas. Limitam a nossa evolução, né? Então, o segredo é você desapegar dessas crenças. Sim, com certeza. O homem primitivo não era muito apegado à vida. O suicídio, por causa de insignificâncias, era comum. Mas os ensinamentos dos dalmatianos em muito reduziram esse costume, ao passo que, em tempos mais recentes, o lazer, o conforto, a religião e a filosofia uniram-se para tornar a vida mais doce e mais desejável. As greves de fome são, contudo, a forma moderna análoga desse método antigo de retaliação. Dalmatianos ali é referência ao príncipe planetário. Ao príncipe planetário Dalamate, né? Da cidade de Dalamate. Na verdade, o assistente dele. Dalamate, né? O príncipe é Caligastio. Ok, essa é outra história. Uma das expressões mais antigas... Uma das expressões mais antigas de progresso na lei tribal era de assumir a vingança de sangue como sendo uma questão da tribo inteira. Entretanto, torna-se estranho constatar que, mesmo então, o homem podia matar a sua esposa sem sofrer punição, desde que houvesse pagado integralmente por ela. Era propriedade, né? Ela entrou, é minha, posso carnear ela. Lógico. Você pagou, é minha, eu faço o que eu quiser. Mas até há pouco tempo era assim. Acho que até na época... Você escapou por pouco. Escapei por pouco. Os esquimós de hoje, contudo, ainda deixam a penalidade de um crime, ainda que seja de assassinato, para a família vitimada decidir e ministrar a punição. Olha só. Interessante, né? Não, 9h30 já.
Mas aí a gente começa a pensar que a gente acha que tem esse direito de julgar, né? E a gente tem que entender que nós não estamos aqui para julgar nenhuma situação, né? Terminou? Tem bastante. Ainda tem bastante. Mas para terminar isso aí, tem mais 2, não é isso? Tem este, 2, 3. Tá bom, vai lá. Vamos ler, então? Vamos ler? Vamos. A justiça foi exercida assim, primeiro pela família, depois pelo clã, mais tarde pela tribo. A administração da verdadeira justiça começou ao se retirar a vingança das mãos dos grupos privados e familiares, entregando-a nas mãos do grupo social, o Estado. A punição de queimar a pessoa viva foi, no passado, uma prática comum, reconhecida por muitos governantes antigos, inclusive Hammurabi e Moisés. Este último determinou que muitos criminosos, particularmente aqueles cujos crimes eram da natureza sexual grave, fossem punidos, amarrados a um poste e queimados. Se a filha de um sacerdote ou outra cidadã de proeminência se voltasse para a prostituição pública, o costume hebreu era queimá-la com fogo. A traição... Esse costume eu não gosto muito, mas vamos lá. A traição, a venda ou a traição de um companheiro de tribo, foi o primeiro crime capital. O roubo de gado era universalmente punido com a morte sumária. E mesmo recentemente, o roubo de cavalos tem sido punido de modo semelhante. No entanto, com o passar do tempo, aprendeu-se que a punição do crime tinha um valor mais restringente pela certeza e rapidez do que pela sua severidade. Quando a sociedade deixou de punir os crimes, o ressentimento grupal em geral quando a sociedade deixa de punir os crimes, o ressentimento grupal em geral afirma-se pela lei do linchamento. O estabelecimento de santuários foi um meio de escapar a essa súbita raiva grupal. O linchamento do duelo representa uma falta de disposição do indivíduo em deixar para o Estado a reparação ao dano privado. Fechou? Não eram 3? Nós temos o 11, né? O 11 e o 12 para fechar os 70. Tá. Mas essa questão do linchamento, que está dizendo essa última parte, é uma situação que nós vivemos ali, né? Quando a sociedade deixa de punir os crimes. Então, o que está acontecendo é esse ressentimento grupal. Que querem linchar, né? E tem havido linchamentos, né? Assim, porque o pessoal não aguenta mais tanta impunidade. Ok. Olha, nós vamos ter no sábado 18, então, uma reunião, né? Para esse sábado ou outro. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí, assim, a gente